Você tem dúvidas sobre o uso dos trackers nas usinas fotovoltaicas de solo? Você tem um projeto aí para fazer de estrutura móvel, que é aquela usina que usa os trackers, e está perdido da vida? Pois então, levante as mãos para o céu e dê graças a Deus porque você encontrou a aula que vai resolver as suas dúvidas. Prometo a você que se você ficar até o fim desse vídeo, você vai ter entendido exatamente o que são os trackers, como eles funcionam, como que a gente usa, o que você tem que prever em projeto, cada componente, o que faz, e vamos ver na prática com muita modelagem, inclusive no final da aula, modelagem em Revit, tanto de usinas fotovoltaicas de mesa fixa, que são aquelas que não usam os trackers, e modelagem, vou mostrar para você uma que estamos trabalhando inclusive hoje aqui na minha empresa, e vários de meus alunos estão projetando na mesma qualidade, Brasil afora, são os projetistas de alto nível do Brasil, estão modelando, projetando usinas fotovoltaicas de grande porte, com trackers, com mesas móveis, fazendo estudo de sombreamento e radiação solar. Você vai ver tudo isso nesse vídeo, nessa aula. Então, não pode perder tempo. Dá só uma olhadinha do que você vai aprender hoje. Esses são os trackers que talvez você ouviu muito falar, mas não entende exatamente como funciona, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Projeto Elétrico na Prática, episódio 174. Então roda logo essa vinheta e vamos direto para a aula. O que você vai ver agora você só encontra aqui nesse canal do curso Projeto Elétrico e no nosso treinamento exclusivo, o curso mais completo do Brasil para projetos de elétrica, que é o curso Projeto Elétrico. Esses recursos que você vai ver nessa aula, inclusive de modelagem em Revit, de usinas fotovoltaicas de solo, esses recursos de radiação solar, sombreamento, só nós estamos ensinando aí no mundo inteiro afora, porque foi um recurso de Revit que nós pegamos, observamos como interessante, literalmente para a nossa área, para que a gente faça essas análises dentro da ferramenta onde o projeto já nasceu na mão dos arquitetos, depois para engenheiros civis, depois para nós, e nós fazemos várias disciplinas. Eu ensino você a fazer no meu curso completo 7 disciplinas: elétrica interna, medição coletiva, subestação, geração fotovoltaica, que é o assunto da aula de hoje, carros elétricos, SPDA e dados e voz. Tudo isso dentro dessa mesma ferramenta. E quando a gente mergulha em cada uma delas para ver de perto, a gente está desenvolvendo recursos incríveis para todos esses projetos. Tudo exclusivo aqui para quem é aluno do curso Projeto Elétrico. Todo esse desenvolvimento, todos esses recursos que nós trazemos de outras áreas e aplicamos nos projetos elétricos é o tipo de coisa que só a gente aqui do CPE, do curso Projeto Elétrico, nós estamos fazendo por vocês, para que você se diferencie no mercado e alcance o resultado que nós estamos alcançando aí para os nossos alunos, que é alcançar R$15 mil de faturamento por mês com projetos elétricos. Então, se você também quiser participar desse movimento, clica no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, se cadastre e aguarda a tua chance de entrar no curso Projeto Elétrico também. Vou basear essa aula aqui nos equipamentos da Axial, os trackers da Axial. Existem outros aí como STI, inclusive, que eu também recomendo, mas o da Axial eu já tive contato aqui em outros projetos, em outras obras que participei de usinas fotovoltaicas de grande porte. Então, vou estar mostrando aqui um material que você pode encontrar, inclusive, diretamente no site da Axial Structural Solutions, se quiser se aprofundar nesse assunto. Primeiramente, eu vou lhe explicar, para quem não conhece nada sobre isso, o que é o tracker. Qual que é a função dele? É tornar uma usina fotovoltaica de solo com estrutura fixa em estrutura móvel, ou seja, ela vai aplicar um movimento na orientação dos módulos fotovoltaicos. Com isso, o módulo fotovoltaico vai estar recebendo a irradiação solar de uma forma perpendicular durante todo o dia. Então, o módulo acompanha, literalmente, ele vai acompanhar o dia inteiro a trajetória, né, a direção do Sol. Uma usina fotovoltaica com estrutura fixa, ela fica fixa aqui na inclinação ideal para aquela latitude e longitude, e com isso ela vai sim aproveitar, claro, vai gerar bastante energia, mas ela vai ter uma certa perda quando o Sol estiver, por exemplo, fora dos 90 graus perfeitos de incidência de raios solares. Chamamos de uma usina fotovoltaica móvel,
Estrutura móvel, essa que você tem o uso de trackers, que nada mais é, que você vai ver nessa aula, alguns motores, servomotores que a gente chama, que vai fazer esse controle aí dos módulos fotovoltaicos. Então aqui na tela você vê como é que é essa montagem inicialmente mecânica. Como a gente está falando de movimento, você imagina que é uma coisa realmente bem mecânica, um pouco até fora do nosso escopo aqui de elétrica, mas como eu gosto de falar para você de tudo que envolve um bom projeto, um projeto de grande porte, esses que você tem que dominar, tem que aprender, tem que evoluir o que você conhece sobre energia solar, sobre projetos de energia solar, sobre projetos de usina. Vamos sair desses projetinhos pequenos de telhado que o pessoal está vendendo aí a preço de banana e vamos evoluir os projetos. Eu vou te ensinar no meu curso completo a projetar usina de grande porte. Usina fotovoltaica de 1 mega, 2 megas, 5 megas, até maior. Que são essas que eu estou fazendo, por exemplo, hoje na minha empresa, estou ensinando meus alunos a explorarem esse mercado. Não é à toa que eu estou aqui ensinando para vocês abertamente. Garanto que esse aqui vai ser o melhor vídeo sobre tracker que você vai ver na internet toda. Estou aqui ensinando abertamente para que vocês também possam abrir a cabeça. Você é capaz de fazer projetos de grande porte, de usinas de grande porte. E eu estou comprometido a distribuir esse conhecimento para que cada vez mais pessoas possam ser formados aí pelo curso Projeto Elétrico e se tornarem grandes projetistas de energia fotovoltaica, de subestações de grande porte e tudo mais. Então você vê aqui que é um elemento mecânico, você tem aqui um eixo, você tem uma fileira, que realmente de uma fileira de módulos fotovoltaicas, outra fileira de módulos fotovoltaicos, aqui é a estrutura que você teria parecido com uma usina fotovoltaica fixa. A fixa ficaria mais ou menos assim, ó, o módulo posicionado na inclinação fixa, que fica melhor ali para aquela posição da usina. Porém, aqui você tem o quê? Você tem um eixo que vai se tornar um eixo móvel. Literalmente, o eixo que segura todos os módulos, vou colocar em outro slide aqui para ficar legal. O eixo que segura todos esses módulos de ponta a ponta, ele é um eixo aqui, ó, bem no centro, é um eixo que nós vamos aplicar um movimento. Então vamos lá, voltando pela vista lateral, de ponta a ponta você tem um eixo aqui embaixo dessas fileiras com os módulos. Esse eixo aqui central, ele vai aplicar um movimento. Temos um local onde você tem o tracker em si. O tracker você pode entender como o servomotor, que é um único em uma fileira desta, que vai aplicar o movimento. Aqui está ele. Ó. Ele vai aplicar o movimento nessa fileira de módulos, ok? Porém, por meio de uma transmissão mecânica muito bem feita, por sinal, o pessoal da mecânica aí desenvolveu isso aqui de forma incrível, muito legal. Para a gente que é da elétrica, não entende muito de mecânica, a gente acha uma coisa simples, como se fosse uma coisa muito legal, né? Mas para o pessoal da mecânica, isso aqui é uma coisa bem básica mesmo, é só você transmitir o movimento mecanicamente. Aqui você está vendo o eixo, ó. Então o movimento é aplicado aqui, o tracker, que é o motor, está aqui, o movimento é aplicado nesse eixo e distribuído, transmitido, né? Mecanicamente falando, tentando falar correto aqui, o pessoal da mecânica não vir zoar da minha cara. Ele é transmitido por meio desse eixo para esse outro eixo aqui. Esse eixo que eu falei de transmissão é esse aqui, ó. Parece até um eixo cardan, para quem entende de moto aí, vai lembrar, vai fazer alguma associação, né? É uma transmissão de movimento via eixo, tá? Então você tem um motor aqui, mas por meio de transmissão mecânica, por meio de um eixo, você tem um movimento sincronizado dessas duas fileiras de módulo. Vendo de lado, você tem aqui essas duas fileiras de módulo, elas vão se movimentar em conjunto, sincronizado. Elas vão se movimentar totalmente até ficar na posição de mesa, que é 180 graus, e vão depois girar para o outro lado aqui, acompanhando o movimento do Sol, o lado esquerdo aqui, ó. Isso é o tracker, ele que aplica esse movimento giratório nessa nossa fileira de módulos, tá? Então aqui você viu para o outro lado, ó, passando para o outro lado, 180 graus, posição de mesa que a gente chama, virado para a direita e depois aqui para menos 55 virado para a esquerda, né? Então, mais uma vez, vista de perfil a 0 graus, totalmente para 55 graus para a direita e menos 55 para a esquerda. Essa amplitude de movimento por completo é o que o tracker vai fazer. Então aqui você está vendo aqui o eixo que transmite novamente, tá? Aqui você tem o motor em si e uma transmissão via eixo cardan aqui. Então você trata aqui com bifileiras. Por que bifileiras? Você pode ter um tracker com uma monofileira, não é o caso desse projeto aqui, eu estou mostrando logo o pior caso, para vocês entenderem pelo pior caso. Você pode ter um tracker que aplica movimento em uma única fileira e pode ter um tracker que aplica movimento aqui, por exemplo, em bifileiras, tá? Essa bifileira está muito mais usada hoje no Brasil, nos projetos que a gente está se envolvendo, porque
acaba sendo mais econômico, né, para você fazer um tracker e mover 2 fileiras simultaneamente. E agora eu vou falar para vocês exatamente dos componentes do tracker, quais são as partes que nós temos. Essa figura aqui é bem ilustrativa para você entender. Esse aqui é o servomotor que aplica o movimento. Ele é o tracker propriamente dito. E ele vai transmitir aqui por meio desse eixo o movimento para outra fileira. Você tem aqui esse eixo aqui, agora você vê o eixo por debaixo dos módulos, digamos assim. Você vê o eixo que realmente vai girar. Esse motor aqui está aplicando o movimento nesse eixo. Esse eixo aqui está segurando aqui as barras que vão estar posicionadas os módulos fotovoltaicos aqui em cima, tá? E esse eixo ele está posicionado, né, repousando, digamos assim, sobre os mancais, que vão permitir, vão sustentar, mas também vão permitir esse movimento. Isso aqui é o máximo que eu consigo detalhar na parte de mecânica. Se você quiser se aprofundar mais na mecânica, procura outro canal aí na internet, no YouTube, que fale mais de mecânica, porque não é minha praia, você já sabe, minha praia aqui é elétrica. Mas isso aqui é até onde eu consigo explicar para você. Aqui são os mancais, aqui é o servomotor que aplica esse movimento, aqui é o eixo de transmissão que vai fazer o outro eixo lá girar simultaneamente. E você vê que tem mancais espalhados aí por todos esses eixos, tá? Esse equipamentozinho aqui, olha, esse equipamentozinho aqui já entra na nossa praia, que não é bem elétrica, mas é eletrônica, e aí já é bem mais dentro da nossa área, né? Esse aqui se chama de Tracker Control Unit, unidade de controle do tracker. É um dos equipamentos principais que a gente vai falar muito sobre ele. Veja que ele está posicionado de propósito, pertinho do motor que vai aplicar o movimento. Muitas vezes ele está aqui, outras vezes ele está aqui embaixo. Não importa muito, depende do fabricante. Nesse caso aqui da Axial, ele fica localizado aqui no próprio eixo, um pouco à esquerda, tá? Então vamos entrar nos componentes. Mais uma vez, aqui visto mais de perto, Tracker Control Unit, unidade de controle do tracker. Aqui é o motor aplicando o movimento. Aqui você tem então um eixo de transmissão. Aqui você tem outra unidade de giro. E aqui você tem então o tracker, a estrutura. É bom você saber disso. Onde é aplicado o movimento se chama de tracker primário. Aonde vai ser refletido o movimento, lá do outro lado, é o tracker secundário, na outra fileira. Quero apresentar para vocês esses 3 componentes principais. Tem muita gente que inclusive já projeta, mas não entende por completo o que significa cada um desses equipamentos. São 3 equipamentos principais, TCU, NCU e RCU. Mas vamos lá, o que significa esses equipamentos? Tracker Control Unit é a unidade de controle do tracker. A Network Control Unit, ou seja, o NCU vem de Network, o N é a unidade de controle da rede. Aí você já tem uma ideia, né, do que ele faz. Ele basicamente é o controlador da rede. E o RSU é a unidade de sensor remota, ou seja, é a unidade que vai ter o sensoriamento, vai captar as premissas do ambiente por meio de sensores. Muitos chamam de anemômetro, enfim, tem um monte de nome que o pessoal chama o mesmo equipamento com vários nomes. Você tem aí a fonte de dados que vai alimentar o sistema de controle do tracker. O sistema de controle do tracker está concentrado no NCU e o NCU, por sua vez, comunica e comanda sobre os TCUs, que você já viu que o Tracker Control Unit tem um em cada tracker. Numa usina você tem vários trackers. No finalzinho dessa aula eu vou mostrar uma modelagem em Revit que você vai ver tem vários trackers distribuídos em torno da usina e todos eles estão em rede, conectados junto ao NCU. E o NCU, por sua vez, precisa receber dados do RSU, que é quem vai realmente observar as condições ali atmosféricas e mandar essas informações para o computador. Literalmente, você tem comunicação e PC. Esse PC está dentro do NCU. É literalmente um computador, como se fosse assim um CLP, para quem tem familiaridade com automação. É um controlador lógico que vai manter esse movimento dos trackers ordenado e principalmente de acordo com condições não só para favorecer a geração, mas também favorecer a segurança dos próprios equipamentos. Inclusive, alguns deles têm até controle de vento para evitar que haja algum desastre aí envolvendo ventania muito forte e acabe danificando a usina devido à posição que os trackers vão estar. Chega um momento que vai ter muito vento, ele pode simplesmente comandar os trackers para ficar na posição de mesa, na posição 0 graus, né? É incrível esse uso da tecnologia aí para melhorar a performance das nossas usinas. Você vai ver tudo isso aqui nessa aula aqui em detalhes. Vamos mergulhar mais a fundo então em cada um desses 3 componentes. Primeiro componente, o TCU, aqui já mostra praticamente para que ele está aqui. Ele tem uma função específica de controlar
a inclinação que ele está impondo ali naquele eixo, e ele vai ter uma comunicação via wireless com o NCU e com esse equipamento aqui que a gente vai chamar de RSU, que possui na sua composição uma antena, tá? Então você tem aí esse TCU como sendo a unidade de controle principal de cada tracker. Aqui diz que vai aumentar a produção de cada módulo fotovoltaico que está conectado a essa tracker e que ele faz isso por meio de sensores e também pode gerar alarmes aí para garantir a segurança ou mau funcionamento dos componentes do sistema do tracker. Mais uma vez ele liga aqui o seu funcionamento ao RSU, que eu já expliquei para vocês, que é praticamente uma unidade de sensoriamento. Ele vai pegar as premissas do ambiente e vai levar para processamento no NSU, e o NCU, por sua vez, vai se comunicar com o TCU, que é o controle. Vamos ver mais de perto aqui, então. Mais uma vez aqui, ó. Este é o nosso equipamento que controla cada um dos trackers, tá? Dos motores do tracker. Esse aqui é o componente, tem gente que chama isso aqui de tracker. Esse aqui não é só, o tracker não é isso, o tracker é todo o sistema. Esse aqui é o motor. Veja que o próprio fabricante coloca aqui, ó. Motor, ou servomotor, que é controlado por esse sistema de acionamento aqui, que é o Tracker Control Unit, unidade de controle do tracker. Ok? E você, cada vez que vê um motor, você vai ver um controlador desse motor. Ou seja, a cada 2 fileiras você vai ter um componente de cada um desses aqui. E próximo dele, em algum local da usina, você vai ter essa estrutura aqui, que é o que nós estamos falando aí de NCU e o seu sistema de captação de dados do ambiente. O NCU a gente viu que é o Network, ou seja, ele controla a rede, ele tem um sistema de controle de rede. Então esse equipamento aqui você vai ter um numa usina de pequeno para médio porte, mas pode ter vários desses aqui se a usina for de maior porte. Pense o seguinte, esse componente aqui, esse conjunto, que vai ter em cada estrutura tracker primária, vários desses aqui vão estar conectados numa rede wireless com um NCU. Vou colocar assim para a gente não esquecer, ó. Sinalzinho de wireless, né? Você tem aqui uma comunicação entre um NCU com vários sistemas desse aqui. Então, um NCU é capaz de se conectar aí, por exemplo, a 10, 12 trackers, depende de cada fabricante. Se você tem mais do que isso, então você vai ter outros NCU durante a sua usina, ao longo de sua usina. Já mostrei o funcionamento então deles dois em conjunto, TCU e NCU. Acho que ficou bem claro aí para vocês. Aqui uma foto do equipamento propriamente dito. Tá? Isso aqui é o TCU, o controlador, inclusive ele vê a inclinação de cada tracker. Aqui o desenho em projeto dessa unidade aqui. Vamos então agora falar um pouquinho mais do NCU, já falei, mas vamos ver o papel dele aqui nesse sistema de controle da usina. O TCU coleta os sinais que vêm da RSU, lembrando que RSU são sensores e o NCU é um controlador. Veja que ele vai ser responsável por decidir quando modificar, posicionar os trackers que estão associados a ele com relação à limpeza ou clima adverso, inclusive colocando na posição de segurança, como eu falei para vocês. Além de, principalmente, claro, manter o segmento do sol para otimizar a geração de energia solar. E o RSU, como eu já falei aqui, ele vai coletar os dados, por exemplo, neve, onde há, né? Ventos, etc. Ele vai coletar todos os dados e ele vai enviar alarmes para o NSU e o NSU, por sua vez, comanda os trackers. Então, se a gente pode fazer um resumo aqui, o RSU, minha letra não está legal aqui com esse mouse, né? Mas tudo bem. O RSU manda informações para o NCU e, por sua vez, o NCU vai controlar vários, colocar aqui vários, mais de Trackers Control Unit, que é o TCU. Você pode ter o TCU1, TCU2, TCU3 e assim por diante. Essa é a arquitetura que você tem basicamente no sistema de controle do traqueamento ou no sistema de cada usina fotovoltaica que possui estrutura móvel. Se aprofundando um pouco mais aqui, então, no NCU, você vê que ele tem literalmente, olha só, dentro dele aqui, ó, no esquemático, uma CPU, que está aqui na foto real aqui da nossa NCU, você vê aí o posicionamento do PC, ou um controlador lógico, tá? Ele faz todo o comando, todo o controle desse sistema. Então você vê aqui, a unidade de RSU, você tem esse componente aqui, ó, as antenas
e o RSU para processar os dados, são sensores, e dessa informação aqui você vai para o NSU, que nada mais é do que um controlador aqui com suas devidas proteções, fonte, carregador de bateria, etc. E depois você tem aqui toda a parte de comunicação de dados com o restante da usina, tá? Então você tem essa estrutura completa aí de comunicação para que o tracker opere corretamente. No projeto real que você pode ver aqui na tela, você vê aqui a representação disso em projeto. Como é que a gente representa o tracker aqui, ó. Claramente aqui a posição do tracker, posição 0 graus. E você vê as distâncias que tem que ficar aqui, ó, parte mais mecânica, né? Todo o detalhamento aqui dessas distâncias e a inclinação, como é que fica aqui, por exemplo, a altura de cada tracker, na posição máxima e em outras posições. Isso é a forma que a gente documenta a existência dos trackers em um projeto. Fazendo um resumo para vocês aqui, imagina que você tem aqui uma usina de grande porte, tá? Imagina que cada quadradinho desse aqui, você tem um módulo de 5 megawatts. Então você pode ter aí, por exemplo, uma usina com 3 módulos desse, mais um aqui também de 5 megas, mais um de 5 megas. Temos quanto aí, então? 25 megawatts, uma usina. Por exemplo, desse porte é uma usina de investimento, gerando aí para o ambiente livre, etc. Cada usina dessa aqui, vamos colocar aqui algumas fileiras, tá? De módulos. Não vou representar isso em todas, tá? Mas você tem várias fileiras aqui. Então, o que é que a gente viu que vai existir no nosso projeto? O tracker é o elemento que vai ficar aqui controlando, impondo o movimento mecânico. Esse movimento vai ser distribuído para mais uma linha. Então, você tem bifileiras aqui movimentadas por um mesmo tracker. Aqui você vai ter, então, o TCU. Aqui você vai ter mais um TCU. Aqui você vai ter mais um TCU. Aqui por diante, tá bom? Nessa usina aqui, vamos supor que você tem 10 fileiras, você vai ter um NCU. Vou colocar aqui um retângulozinho para representar o NCU. Esse NCU controla todos esses trackers. E nessa usina você tem uma unidade aqui, por exemplo, de sensoriamento, que é o RSU. O RSU vai mandar os dados para o NCU e o NCU, por sua vez, vai controlar aqui diversos trackers. Não faz sentido você ter um NCU para um monte de bifileiras, um monte de tracker aqui em torno de uma usina de grande porte. Então aqui nesse outro módulo, provavelmente você vai ter outros, tá? Aqui mesmo, dentro de 5 megas, você pode ter outros NCUs aqui posicionados. Quem que vai dizer, ó, vamos supor que você tem mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Quem que vai dizer NCUs aqui, ó? Quem que vai dizer quantos NCUs são necessários? Qual a posição de cada um? Isso aqui é um estudo feito por cada fabricante, tá? Basicamente o NCU tem que ter visada, tem que ter comunicação aberta via wireless, né? Para o RCU e para os trackers. Então vai muito da topografia, do layout de cada usina. O fabricante analisa cada caso e projeta, especifica a posição deles. Nós, projetistas de projeto básico e executivo, não precisamos nos preocupar tanto com essa posição de cada equipamento desse aqui. Esse esquema se repete aqui em todos esses blocos de mais geração aqui que você pode fazer uma usina de grande porte de 25, 30, 100, 200 megawatts. Combinado? Acredito então que vocês entenderam bem a dinâmica do sistema de controle dos trackers de uma usina com estrutura móvel. Agora deixa eu te mostrar no Revit como que fica legal essa modelagem. Nesse caso aqui específico a gente projetou uma usina de 500K. A gente tem aqui o posicionamento dos trackers, que você pode ver aqui no centro de cada fileira. A gente tem aqui no meio o container de OEM. Aqui a gente tem a estrutura de entrada, o padrão da concessionária aqui instalado na usina, com o cubículo de medição, proteção e medição, dependendo da sua concessionária. Você tem também a estrutura de entrada principal da usina aqui. Vamos mostrar para vocês agora um pouquinho ali da estrutura. Veja que a gente tem o eixo ali dos trackers, tá? O eixo do tracker aplicado para cada uma dessas fileiras. Mostrar mais de perto aqui para vocês os cubículos. O cubículo onde fica os inversores. A gente decidiu agregar os inversores todos no mesmo local. Olha a qualidade de renderização aqui que o próprio Revit nativamente te entrega. Os inversores aqui da Fronius. Aqui nesse cubículo você tem também a parte de transformação no mesmo elemento. Isso aqui a gente chama de skid, muito comum aí, fabricantes como Romagnoli, VR Painéis, ABB, etc. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o recurso de sombreamento aqui
no Revit. Vou iniciar aqui o estudo solar para vocês. Vamos só posicionar melhor aqui a nossa usina. Bom, vamos aqui no estudo solar. Vamos colocar umas configurações aqui para a gente fazer um estudo solar bacana, para vocês verem o movimento do Sol nessa usina. Configura aqui dia único, coloca aqui um estudo solar de único dia. Vamos colocar aqui os intervalos e já está carregado o nosso estudo solar. A gente pode olhar com calma aí, ó. Posicionamento aqui do nosso estudo solar. Vamos colocar aqui o trajeto do Sol. Ok. Então a gente já tem aqui, pode colocar play e vamos já ver como que se movimenta essas sombras. Vamos ver um pouquinho mais de perto? Agora sim você pode ver aqui mais de perto o movimento das sombras aqui, ó. Durante um dia inteiro você vê que não existe sombreamento entre as mesas. A gente pode fazer várias variações aqui dessa análise de sombreamento. A gente pode mudar aqui inclusive as nossas premissas, os nossos intervalos, mudar a localização da nossa usina, onde é que ela está localizada, colocar aqui outro período, colocar aqui alguns meses, um período inteiro completo aqui. São muitas opções para a gente fazer aqui esse estudo, essa análise de sombreamento. Olha só que bacana que fica aqui. Já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando essa parte aqui, esses recursos mais detalhadamente. Te convido a conhecer mais nosso canal, procurar aqui sobre irradiação solar no Revit. Você vai ver vários casos, inclusive diferentes, não só de usina de solo. Combinado? Fala aí, me diz o que você achou dessa aula. Tirou todas as suas dúvidas? Ficou alguma dúvida? Então é importante que você deixe seu comentário aqui. Diga o que você achou da aula, diga qual dúvida ficou. Vamos conversar sobre o uso dos trackers nas usinas. Gostou da modelagem de Revit? Já tinha visto isso? Você já tinha noção de que o Revit, além de ser um programa usado pelos arquitetos, engenheiros civis, por nós, engenheiros eletricistas, projetistas de elétrica, para fazer vários projetos de elétrica, de dados de voz, de SPDA, interno, subestação, medição coletiva, carros elétricos, tudo isso e muito mais. Agora você está conhecendo um pouco de como nós estamos usando o Revit aqui na minha empresa e os meus alunos do curso Projeto Elétrico estão aprendendo exatamente a mesma coisa. Como que nós estamos usando o Revit para mudar o cenário dos projetos elétricos em todo o Brasil. Fica então o convite para você, se você quiser entrar nesse grupo seleto de projetistas, engenheiros eletricistas e eletrotécnicos que dominam o uso do Revit para esses 7 tipos de projetos que eu falei agora, clica no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, se inscreve, aguarda a sua chance de entrar numa das turmas do curso Projeto Elétrico. A gente se vê na próxima aula. Até mais.